estou de volta com Cultura Total, uma nova temporada, novas entrevistas e, claro, a gente continua aqui com a programação de Campinas e região, tudo de cultura, entretenimento. E para começar, nós já temos um entrevistado, ele que é Maurício Pereira, tá no cinema, tá na TV e também no teatro, aliás, tá em cartaz em Campinas este final de semana e já está conectado aqui comigo. Tudo bem, Maurício? Fala, Michel, tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí de a gente estar conversando, de eu estar divulgando meu trabalho. Muito obrigado a todos aí, tá? Bom, Maurício Pereira, mais conhecido também como Paulinho Gogó. Não, e o que é pior, olha só, o que é pior não, o que é melhor, o meu nome de batismo é Maurício Pereira Ribeiro, certo? E o meu nome artístico é Maurício Manfrini. E o personagem é Paulinho Gogó. Então, meu irmão, na minha cabeça, se me chamar de Maurício, eu atendo. Se me chamar de Manfrini, eu atendo. Se chamar de Paulinho, eu atendo. Se chamar de Gogó, eu atendo. Meu irmão, assim, eu já me acostumei de todas as formas. Por exemplo, para minha família, ô Michel, para minha família, né, Maurício. As pessoas me chamam de Maurício. Para os amigos de profissão, Manfrini. Fala Manfrini ou fala Manfra, dependendo da intimidade. E para o público, né, é Paulinho ou Gogó. Fala Gogó, fala Paulinho. Ou então, pelos bordões, eles passam por mim na rua e falam: Fato Venélio, quem não tem dinheiro conta história. Então, eu já absorvi todas as formas de ser carinhosamente abordado pelas pessoas, cara. Maurício, e a personalidade? É a mesma ou vai mudando a cada nome? Não, é a mesma. Só difere um pouquinho do personagem para o Maurício Manfrini. Que o personagem, o Paulinho Gogó, ele é mais sacana, ele é mais malicioso, ele é mais, entre aspas, mal intencionado diante das situações, das histórias que ele conta, né? Então, eu uso até o Paulinho Gogó para fazer algumas coisas que eu não faria de Maurício Manfrini. Então já conta pra gente, né? Como é que começou? Como que nasceu o Paulinho Gogó? Bom, eu trabalhava na Super Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei 21 anos, né, no programa Patrulha da Cidade, que é um programa policial humorístico, um programa de um enorme sucesso, é um programa que existe há mais de 63 anos, 65 anos, se não me falha a memória. E eu trabalhei 21 anos nesse programa. É um programa que passa meio-dia na Rádio Tupi. É um programa que você anda nas ruas, durante o programa, você vai escutando que o camelô tá ouvindo, o taxista tá ouvindo, a loja de material tá ouvindo. Então, quer dizer, é um programa que vai ecoando pelas ruas, né? É um programa de muito sucesso. Eu trabalhei 21 anos. Eu fazia as vozes, né, nesse programa de criança, velho, pai de santo, bandido, polícia. E eu ia exercitando isso. O programa acabava 1h, de meio-dia a 1h. 10 para 1 tinha o Carnê Social, que era o apresentador do programa, o Juarez Getirana, e o Coelho Lima, eles usavam para dar os parabéns para as pessoas, para os ouvintes, mandar alô. E aí eu tive a ideia de criar um personagem para fazer esse Carnê Social interagindo com o comunicador. E aí uma vez eu estava andando, saí da rádio para poder pegar o ônibus na Praça Mauá, e eu parei em frente a um botequim que eu vi uns caras conversando com uma roupa, com uma calça de vinco bem passadinha, um sapatinho bicolor, camisa de javanesa, de viscose, e os caras se comunicavam de uma maneira divertidíssima, né? Eles falavam coisas assim, engraçadíssimas, mas usavam analogias, né? E eu falei, pô, isso aqui eu acho que dá um personagem que conta história, que conta derrota, que conta vitória, que conta o que acontece na vida dele de bom e de ruim. E comecei a prestar atenção nos caras conversando ali. Então eu sempre saía da rádio, parava naquele botequim e ficava trocando ideia com eles, assim, informalmente, batendo papo, fui absorvendo aquilo. Quando eu tive a ideia de criar um contador de causos, um contador de histórias, né, me faltava a voz. Eu não tinha... Apesar de eu fazer várias vozes na rádio, para esse personagem eu não tinha achado a voz. Eu ficava em casa brincando, conversando com minha esposa, para poder tentar achar a voz para esse personagem. E não achava. Um dia eu saí mais cedo da rádio e parei no botequim e fiquei conversando com o dono do botequim. Entrou um camarada de 2 metros de altura. Ele falou: "Seu Manel,
Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. E o cara era o Paulinho Gogó, era a voz do Paulinho Gogó. O jeito, a embocadura, o jeito dele olhar. E eu fiquei vidrado olhando pra ele, cara. Pra poder pegar o jeito, o timbre da voz não sair do meu ouvido, né? E fiquei olhando pra ele, ele começou a ficar incomodado que eu tava olhando pra ele. Ele começou a ficar chateado. Eu tive que explicar, não, bicho, olha só, tô te olhando é por causa disso, eu trabalho na rádio aqui, tô precisando, né, de uma voz pro personagem. Ele ficou trocando ideia comigo, batendo papo, foi simpaticíssimo. Eu acho até hoje que Deus colocou ele ali no meu caminho só pra ele me dar aquela voz, que eu nunca mais vi o cara, eu nunca mais, tomara que ele esteja vivo, com saúde, que ele foi uma bênção na minha vida. E ele ficou trocando ideia comigo, eu fui pra casa, treinei, né, lembrei da embocadura, do jeito dele falar, das analogias, das gírias, e coloquei no ar no outro dia na rádio, e aí o personagem engrenou até hoje. Eu sou agradecido por esse cara, que se um dia aparecer assim, eu quero dar um imenso abraço, que ele foi ali só... Eu nunca mais, já parei várias vezes, né, depois dessa conversa, parei várias vezes nesse botequim, eu nunca mais o vi, então foi Deus que colocou ele ali para poder me dar essa luz. Então foi assim que surgiu o personagem, que na época era Paulo Tantã de pagode, né? Que ficava ali naquela roda de samba. Logo depois, eu fui para a CNT, trabalhar com Wagner Montes, saudoso Wagner Montes, que foi o cara que me colocou na televisão para fazer o personagem pela primeira vez, que eu só fazia no rádio. Do programa do Wagner Montes, eu fui para a escolinha do professor Raimundo, em 2001, trabalhar com o Chico Anísio. Só que aí eu fui de Paulo Tantã. O coordenador da escolinha falou, cara, o Chico ele vai usar de vez em quando umas reprises no final da escolinha com os personagens, entre ele um psiquiatra e um paciente que ficavam só tem tantã, que ele fazia com Francisco Milani. Então pode conflitar Paulo Tantã com só tem tantã, pensa num sobrenome. Aí eu fiquei pensando, Paulinho Gogó conta a história, aí botei Gogó. Passei pro diminutivo, né, que era Paulo Tantã, passei para Paulinho e botei Gogó. E aí o personagem, quando foi para televisão, deu uma fortalecida maior ainda, graças a Deus, cara. Sensacional. Foi assim que nasceu o Paulinho Gogó. Olha que história muito boa. E ó, ao longo desses anos, o personagem ele deve ter amadurecido, né? E no contar das piadas, conta um pouquinho desse amadurecimento que você passou com ele, dessas observações, né, dos tempos atuais. Sim, igual a gente, por exemplo, na época que eu criei o personagem, eu tinha 29 anos. Então, eu amadureci de lá pra cá, e o personagem veio junto comigo. Isso acontece naturalmente, porque o personagem também envelhece, né? Você tá com quantos anos, Michel? Eu tenho 37 anos. Você tem 37. Então, quando você tiver 52 na minha idade, com certeza você vai ter mudado. Não a tua personalidade, não o seu caráter, mas o seu amadurecimento, a sua forma de pensar. O que você pensa hoje, talvez amanhã ou depois, você não pense mais igual. Então, o personagem veio tendo essa evolução junto comigo, que creio eu que eu tenha evoluído. Eu acho que o barato da vida é a gente evoluir, a gente aprender a cada dia. E o personagem foi evoluindo também, tanto é que no começo ele usava uma perucona, usava um óculos, então ele foi tendo essas mudanças junto comigo. Hoje eu não uso peruca mais para fazer o personagem, que é como se o personagem tivesse cortado o cabelo baixinho. E o personagem, o que ele contava antigamente, que ele era muito namorador, ele era não sei o quê. Hoje em dia ele fala que não, hoje eu tô cansado, as histórias também vão se moldando, né? Hoje eu fui no pagode, mas fiquei só 10 minutinhos, depois fui pra casa que a nega Juju tava me esperando. Há muito tempo atrás eu contava, deixei a nega Juju dormindo em casa, ó, parti pra Gandai, entendeu? A gente vai envelhecendo, o personagem vai envelhecendo junto com a gente. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar, né, com várias pessoas que eu admirava muito quando eu era criança. Foi o Zé Bonitinho, que era o Jorge Loredo, Ronald Golias, o Canarinho. E o próprio Zé Bonitinho uma vez me falou, o Zé Bonitinho, ele era o pegador, ele era o perigote das mulheres. Ele beijava 999 bocas durante o dia. Mas no final, quando ele estava muito velhinho, na praça ele falava, eu estou com a boca muito cansada, porque durante a vida eu já beijei 999 mulheres. Hoje em dia, entendeu? O personagem envelheceu junto com ele. Então, eu vou tentando trazer para o personagem, para o Paulinho Gogó, essas modificações, né? A cada ano o personagem tem uma situação diferente para ele, né? Ele já teve separado da nega Juju, aí já voltou para nega. Eu vou dando ao personagem uma identificação em que as pessoas que gostam do personagem falam,
Esse personagem é igual meu tio, cara. Ah lá, meu tio separou da mulher, voltou pra mulher de novo, entendeu? Eu vou tentando humanizar. Não, tentando não, eu acho que já consegui fazer isso. Humanizar o personagem. Tanto é, Michel, que tem gente que me encontra na rua, quer dizer, eu ando na rua normal, de Maurício Manfrim, de Maurício Pereira Ribeiro, aliás. E tem gente que me encontra e fala, ué, cadê a camisa vermelha? Cadê o colete? Cadê o... O cara acha que eu ando daquele jeito, né, que o personagem... Mas isso é um sinal, eu não fico chateado com isso de forma nenhuma. Isso é um sinal que eu criei um personagem verdadeiro, que as pessoas acreditam que ele existe, né? Então eu falo, não, eu tô apaisando, hoje eu tô de folga, eu faço uma brincadeira. E todo mundo me encontra e fala o bordão. Quem não tem dinheiro, eu vou e completo, conta história. Porque aquilo é um carinho, uma forma de retribuir o carinho que a pessoa, né, tem por mim. Que às vezes a pessoa não tem o que me falar. Então ela fala o bordão, quem não tem dinheiro, eu conto história. E o cara fica feliz da vida, a pessoa fica feliz. É uma forma carinhosa de retribuir o carinho que as pessoas têm pelo personagem. Porque elas acreditam que o personagem... Eu tenho feito alguns podcasts que eu procurei evitar ao máximo. Tem muito podcast. Então eu procurei evitar para falei, quando eu fizer, eu vou sair fazendo tudo de uma vezada só para poder, né, resolver tudo de uma vez. E eu vou, nos podcasts, eu vou conversar normalmente igual eu tô conversando contigo. Então eu falo sobre a minha vida pessoal, né, até onde eu posso falar, o que eu devo falar, de que forma eu comecei a minha carreira, o que eu passei. Então tem gente que vê o podcast e fala, caramba, é muito estranho ver o Paulinho Gogó sem ser o Paulinho Gogó, né, falando de uma forma normal, falando de uma forma, né, natural. Porque tem gente que acha que o Paulinho Gogó existe. E, de certa forma, o Paulinho Gogó existe, que ele diante de um conselho do Ronald Golias, né, o Paulinho Gogó já virou verdadeiro, porque o Ronald Golias, que eu tive o prazer de dividir camarim com ele na Praça Nossa, uma coisa surreal, né, e pedi conselho para ele. Eu achava, ô Michel, que eu deveria ter vários personagens. Como eu sou um humorista de personagem, eu achava que eu deveria ter 40, 50 personagens. E dá um trabalho muito grande você municiar um personagem, né? Você encorpar esse personagem. Eu perguntei pro Golias, é essencial que um humorista tenha vários personagens? Ele falou, não, de forma nenhuma. Ele falou assim, eu tive 5 ou 6 por acaso durante a minha carreira, que é a Isolda, o Bronco, o Pacífico, o Ala, o Profeta, o Bartolomeu Guimarães, que era um velhinho que dormia enquanto falava. Ele falou, o essencial é que você tenha um verdadeiro, que as pessoas olhem para ele e acreditem que ele existe. Então, se você tiver a ideia de criar um cara que sapateia, um sapateador, bota o Paulinho Gogó sapateando. Se for criar um personagem que toca teclado, bota o Paulinho Gogó tocando. E aí você vai encorpando o personagem. E foi isso que aconteceu. Ele me tirou 2 toneladas das costas, que eu achava que eu ia ter que ter um monte de personagem, e fui fortalecendo o Paulinho Gogó. Hoje eu toco cavaquinho com o Paulinho Gogó, eu toco teclado, eu toco piano, eu sapateio, eu danço, eu ando de bicicleta, eu ando de moto com o Paulinho Gogó, eu pulo de paraquedas. Então, isso, as pessoas veem isso e acham, caramba, essa pessoa existe. Então, foi um conselho de alguém que sabia pouco, que era o Ronald Golias. Bom, a gente conhece bastante o Paulinho, né? O Maurício a gente vê ali, conhece pouco, né? Mas o que o Paulinho, ou né? O que o Maurício tem do Paulinho? Cara, o bom humor. Eu sou muito bem humorado. Raramente, sim, eu fico mal-humorado com alguma situação. Assim, graças a Deus, eu acordo com sono ainda, mas acordo bem humorado, acordo brincando, me divertindo. Eu acho que é isso que faz a gente caminhar para frente, né? E eu acho que o Paulinho Gogó tem muito isso. Até quando o Paulinho Gogó tá contando coisas que ele se ferrou, que ele se prejudicou, ele conta de uma forma engraçada, ele conta com bom humor. Isso acontece na minha vida. Às vezes acontece alguma coisa, né, de ruim na minha vida, eu vou contar isso para alguém, eu sempre conto me divertindo, né, com a situação que aconteceu comigo. Então, eu acho que o bom humor é um fator idêntico ao do personagem. Agora, o humor é que não vai faltar, né? Então, esse final de semana, em cartaz em Campinas, no espetáculo, né? Então, o que você preparou no texto, né? O que o público vai ver? Bom, eu vou fazer 2 apresentações, né, no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Guatemi. Uma hoje, às 9 horas da noite, e amanhã, né, sábado, às 9h30 da noite.
é um show, né? O nome do show é No Gogó do Paulinho, um trocadilho que o Chico Anísio colocou quando ele ia dirigir meu show, mas infelizmente não deu tempo dele fazer isso. Ele fez uma brincadeira, Paulinho Gogó, No Gogó do Paulinho, que são as histórias que estão sempre no Gogó do Paulinho. Então, é um show de histórias, de fatos venéreos, como eu costumo falar. Eu falo da Nega Juju, do Chico Virilha, do Celso Bigorna, Birico Tico, Elinho Gastrite, Chapoca, Manteiguinha, Suvaco e o Beto Berinjela, que são os amigos do Paulinho Gogó. São os amigos que eu criei para poder contar as histórias do personagem. Então, uma coisa, eu já fui algumas vezes em Campinas e eu sempre procuro trazer um frescor pro show, que é colocar alguma coisa tem acontecido na minha vida no show. Então, assim, é um show que eu converso muito com a plateia de forma divertida, é um show que eu conto as histórias de forma muito natural, é um show, é um bate-papo, né? Que a plateia, é como se você estivesse agora ouvindo o meu show, eu falando e as pessoas se divertindo, e 1h20 de show, sem nada pesado, sem nada ofensivo. As únicas pessoas que podem ficar chateadas com o Paulinho Gogó no show é a Nega Juju, o Birico Tico, o Chico Virilha e o Celso Bigorna, são os amigos dele que de fato não existem. Então é um show pra gente sair de lá com o fígado desopilado, como, né, os antigos costumavam dizer. É só entrar aí no ingressodigital.com, que eu espero todo mundo hoje às 9h e amanhã às 9h30 da noite no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Guatemi. Tamo junto e menstruado, meu fechamento, Michel. Quem não tem dinheiro, conta história. Mas, ó, não acabou ainda a nossa entrevista, a gente ainda tem um tempinho aqui que eu tô vendo, a gente segue aqui batendo esse papo, tá gostoso. Ô Maurício, conta pra gente, durante as apresentações, turnê, viagens com a peça, né, com o espetáculo, já teve alguma situação curiosa pra você contar pra gente? A maior de todas, que eu nunca imaginei na minha vida. Eu estava em cartaz em São Paulo, no Teatro Bibi Ferreira. Eu fazia um show meia-noite, era um show à meia-noite, show de humor, estava em cartaz. E estava uma temporada fraca, né? O horário foi escolhido de forma errada, a época foi escolhida de forma errada, então a gente veio tomando paulada todo sábado. Tomando paulada, com um público muito diminuto, né? E teve um dia que eu cheguei lá, eu fui de carro para São Paulo, estava no Rio de Janeiro, saí de carro. Cheguei, o meu produtor estava no posto de gasolina ao lado, me aguardando, onde eu guardava o meu carro. E tinha um carro de polícia em frente ao teatro. Eu perguntei ele o que aconteceu. Ele falou, cara, aconteceu um negócio muito chato. Tá tendo uma peça antes, a peça Aurora da Minha Vida, o nome da peça, começava às 9h da noite, 9h30. E veio uma família socorrendo uma senhora que estava infartando. Foi na época dos ataques do PCC em São Paulo. E ficava sempre um carro de polícia em frente ao teatro. Eles pararam de repente, né? O carro de polícia, os policiais acharam que era algum ataque, quase que fuzilaram a família toda. Só que eles gritaram, minha mãe tá infartando, minha mãe tá infartando. Os policiais entenderam, pegaram a senhora e colocaram dentro do teatro para socorrê-la. E não conseguiram, a senhora veio a falecer. Só que quem estava dentro do teatro não viu essa situação. E, cara, coincidentemente, nesse dia do meu show, era um dia que estava lotado o teatro. Estava lotado. O meu produtor me contou essa história. Eu falei, cara, então vamos cancelar o show, né? Porque a família tá lá, velando a senhora que estava num lugar separado, assim. Ela estava na entrada do público. Então o público ia sair pelo outro lado, eles não iam ver. Eu falei, não, a família da senhora que faleceu é muito sua fã, não quer te atrapalhar. Eles querem que você faça o espetáculo. Eu falei, mas de forma nenhuma. Como é que eu vou fazer um show com uma senhora do lado do palco praticamente, sendo velada, a família ali, e eu fazendo as pessoas rirem? Isso na minha cabeça eu não vou conseguir. Não, eles pediram, pelo amor de Deus, pra você fazer o show. Insistiram. Eu falei, caramba, eu vou fazer o show. Eu fiz o show no lado oposto do palco e fiz o show. Foi o show mais baixo, no sentido de volume, que eu fiz na minha vida. Eu tava muito constrangido de fazer o show e a família velando a senhora do lado ali, que tinha falecido, de 70 e poucos anos. Eu fiz o show baixinho, falando com a plateia, muito sem graça. E foi um show maravilhoso, assim, uma coisa muito diferente, muito espiritualizada, digamos assim. Porque eles falaram que a senhora era minha fã, a família toda era minha fã, e eles não queriam me atrapalhar. E eu fiz o show, do lado oposto do palco, para também não atrapalhar o velório que estava acontecendo do lado do palco. E foi uma coisa que não me esqueci, assim, e não vou me esquecer, cara. Foi muito surreal, muito bacana.
da forma como a família me tratou e eu entendi aquele momento. E eles entenderam também, um não atrapalhou o outro, e foi um show maravilhoso, que estava lotada, a plateia estava vibrante, mesmo eu falando num tom baixinho para não atrapalhar o velório. Ó, imagina. Surreal essa história, hein? Bem... Ô Maurício, e agora falando, né, sobre projetos, você tem aí, claro, né, uma lista de filmes, seriados, né? Tem projetos para esse ano, para o ano que vem? Ó, eu tô viajando, fazendo shows, né? Viajando no Brasil inteiro, graças a Deus, novamente, todo mundo aí voltando a trabalhar, graças a Deus. Eu lanço agora, será lançado agora em setembro, pela Netflix, um filme Vizinhos, que eu gravei com o Leandro Hassum, Briga de Vizinhos, tá divertidíssimo, né? Em que eu faço um puxador de escola de samba, um compositor de escola de samba. E o Hassum faz um cara que não pode ouvir barulho e vai morar do meu lado, imagina. Então, aí começam as brigas de vizinhos. Eu gravo no final do ano, em novembro, gravo No Gogó do Paulinho 2, o filme do Paulinho Gogó. Eu gravei o primeiro, foi pro Amazon Prime, seria para cinema, mas veio a pandemia, parou tudo e a gente, né, negociou com a Amazon Prime. Eu vou gravar o segundo agora, no final do ano. Em março do ano que vem, já estou antecipando, a gente vai gravar o Farofeiros 2. A gente gravou um, foi um sucesso muito grande, graças a Deus também. Então a gente vai gravar o 2. E eu tenho, né, agora em agosto eu começo a gravar a minha terceira temporada do Vai Que Cola, que eu faço o porteiro aposentado, que é o Bebeto. E fora isso, tem uma participação especial que eu fiz no filme O Porteiro, do ator Alexandre Lino. Eu fiz um delegado, né, que vai ser lançado nos cinemas em breve. E tem os seriados que eu estou em cartaz no Multishow já há algum tempo, que é o Dono do Lar, que a gente vai para a sexta temporada. Acabei de gravar Central de Bicos, do Paulinho Gogó, programa do Paulinho Gogó para o Multishow, que eu acho que estreia em setembro também. E indo agora para minha terceira temporada, que é a 10ª temporada do Vai Que Cola, né, no Multishow. Meu Deus, quanta coisa legal, parabéns. E olha, no meio de tudo isso, tem algum personagem ainda que você gostaria de fazer e não fez? Cara, não. Como eu te falei, eu tinha essa fissura de fazer vários personagens, mas o Golias me tranquilizou. Então eu fui deixando acontecer. Eu fui pro Multishow em 2018, paralelamente ao SBT, eu ainda estava no SBT, fui pro Multishow autorizado pelo SBT, pelo Carlos Alberto, então o canal a cabo, fui fazer a Vila com o Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo. Eu fazia um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol, o Chechel. Aí depois fui fazer o Américo, que é um dono de casa que não sabe fazer nada, que ele troca de lugar com a mulher dele, que vai trabalhar em 2 turnos no hospital, e ele tá desempregado, ele fica tomando conta da casa, que ele é muito atrapalhado. Isso me dá muita satisfação, eu gosto muito de fazer, que ali eu caí numa outra condição também, de fazer o humor e de fazer a escada pro meu colega fazer a piada em cima de mim, né? Eu faço a piada e também exercito, coisa que eu não sabia que sabia fazer a escada, levantar a bola pro outro cortar. Então eu me divirto muito fazendo o Dono do Lar. O Bebeto, que é mais um crush da Cacau Protásio, que é minha parceira de cinema também, e lá no Vai Cola, o Bebeto é um namoradinho dela também ali, da Teresona. E o Central de Bicos, que é um caminho novo pro personagem, pro Paulinho Gogó, que a gente já gravou a 2ª temporada, é um caminho novo para ele também, que é dramatização, igual eu fiz no cinema. No cinema, o Paulinho Gogó virou um ator, e também ali no Central de Bicos ele tem uma empresa que faz um monte de coisa, um monte de serviço, e não sabe fazer nada direito. E no final eu fecho o programa com as minhas histórias. Então eu caio ali no lugar que eu já estou acostumado. E, cara, e trabalhar. E depois dessa pandemia, que eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa, praticamente, trabalhando só virtualmente, fazendo os meus vídeos, cara, eu tô voltando com força total aí, trabalhando, viajando o Brasil inteiro. Graças a Deus, eu vou fazer show em BH dia 18, em Betim, em Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Curitiba, Florianópolis. Então a gente está aí esse final de ano, graças a Deus, né, trabalhando bastante. E eu quero te agradecer muito pelo espaço mais uma vez, cara. Imagina, nós que agradecemos você separar um tempinho aí da sua agenda lotada, né, para vir bater esse papo com a gente, que foi, sensacional. Agora sim a produção tá falando, o tempo aqui tá estourando, mas foi muito boa essa conversa. Quando é boa, passa muito rápido, né? E é igual jogo de futebol.
Igual partida de futebol. Quando é boa, passa rapidinho. Quando a partida de futebol é ruim, demora a passar pra caramba. Verdade, verdade. Ó, agradeço muito pela entrevista e sucesso na carreira. Um beijo pra você, pra todo mundo aí. Então, espero todo mundo hoje às 9 horas da noite. Teatro Oficina do Estudante no Shopping Guatemi. E amanhã às 9h30. Ingressodigital.com.br. Agora sim, tamo junto e menstruado. Quem não tem dinheiro, conte história. Valeu, Michel. Beijão pra você. Valeu. Valeu, obrigado. E ó, não acabou ainda não. Confira a programação de Campinas e região. A banda Angra se apresenta em Campinas, hoje no Brazuca, a partir das 10 da noite. Já no sábado tem Caetano Veloso, também em Campinas. Vai ser no Royal Palm Hall, às 9 da noite. Ainda no sábado tem Daylins no Brazuca e a casa vai abrir às 7h30 da noite. Se você perdeu a chance de conferir o show de Deadmau5, tem mais uma oportunidade este sábado na Laroque Club, em Valinhos. A casa abre às 4 da tarde. Olá pessoal, sou Mariana Mendes, superintendente do Shopping Parque das Bandeiras e vim convidar vocês para a nossa festa julina, que acontece nessa sexta-feira a partir das 18 horas e no sábado e domingo a partir do meio-dia. O arraial será aqui no Quintal do Ban e está recheado de brincadeiras, comidas típicas e atrações musicais. Além das atrações tradicionais, no domingo também preparamos um encontro super especial de carros antigos a partir das 10 horas. Preparamos com muito carinho todas essas atrações para toda a sua família. Vale lembrar, a entrada é gratuita e pedimos 1 quilo de alimento não perecível. Venham se divertir com a gente! Lucas Neto chega em Campinas este final de semana com a sua gincana. Tem muita diversão, com danças, músicas, brincadeiras. Um espetáculo para a família toda. Vai ser no Teatro Iguatemi, sábado às 4 da tarde e domingo às 7 da noite. Nando Viana apresenta em Campinas o seu terceiro solo. Coloca o cinto que a viagem vai ser longa. Muitas histórias engraçadas. Vai ser no Teatro Iguatemi, domingo às 9 da noite. Também no Teatro Iguatemi, na próxima segunda e terça-feira, vai ter o espetáculo de Tempo Somos, um sarau do Grupo Galpão. Vai ser às 8 da noite. Olá! Eu sou o Espantalho e vim te convidar para uma aventura mágica aqui em Hopi Hari. Oz, uma viagem ao Reino Mágico. Ficamos em cartaz até o dia 14 de agosto. E não se preocupe, no dia da sua visita você confere os horários das sessões. Beijo, Danke, tchau! Na quarta-feira, às 3 da tarde, é a vez do clássico Chapeuzinho Vermelho em Uma Surpresa para o Lobo. Ainda para crianças, outro clássico, Alice no País das Maravilhas, também no Teatro Iguatemi Campinas, quinta-feira, às 3 da tarde. Termina este final de semana a 16ª edição do Feverestival. Muitas atrações estão acontecendo em vários pontos da cidade e você pode conferir a programação no site www.feverestival.com.br. Esse mês tem férias no Bosque, em Campinas, e vai ter o espetáculo Os Três Porquinhos. A peça será apresentada sempre de terça a sábado às 3h30 e domingos, 2 sessões, às 11 e às 4 da tarde. No Sesc Campinas vai ter No Sopro do Vento, o lenço voa em tardes violentas de flores amarelas. Vai ser domingo às 4 da tarde. Ei, você de Campinas que está vendo isso aqui, é o de Lopes falando. No dia 10 de julho estarei de volta a Campinas, estarei de volta no Interiorano Comedy Club com o meu show Réu Primário. Se você não foi da outra vez, cola agora. Se você foi da outra, vai de novo, chama amigo, inimigo, chama todo mundo que vai ser uma grande bagunça no dia 10 de julho, 9h30 da noite. Então o link tá em algum lugar aí, ó, clica, garanta o seu ingresso porque vai esgotar rapidão, hein? Bora Campinas! Após os eventos ocorridos em Vingadores Ultimato, Thor abandonou os tempos de herói e busca a paz interior. Sua aposentadoria será interrompida porque Gorr, o assassino carniceiro, busca a extinção dos deuses. Agora, o deus do trovão precisa voltar para as batalhas. E para combater a nova ameaça, ele vai reunir a guerreira Valkyria, o gladiador Korg, o Senhor das Estrelas, com os Guardiões da Galáxia. Além de uma nova e surpreendente força, sua amada Jane Foster. Esse é o 29º filme do universo cinematográfico Marvel. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana tem muito mais. Tchau!